Olá, gente, eu sou Joyce, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em genética na UFRJ e estou acompanhando a disciplina como docente, né, fazendo estágio em docência junto às professoras Mariano, e vou apresentar o tema da aula de hoje, que é a aula que vai falar de heredogramas e de alterações cromossômicas. Os heredogramas, eles são as representações gráficas de determinada doença numa família. E eles são muito importantes dentro da genética médica, dentro da genética clínica, porque eles vão resumir a história familiar de determinada doença. E a partir deles, a gente consegue interpretar e descobrir qual é o caráter daquela herança. Por vezes, a gente consegue deduzir o genótipo dos indivíduos, e assim, eles são importantes porque a gente consegue identificar se eu estou tratando de uma doença que tem herança genética ou não, se eu consigo identificar se essa frequência, a frequência dos alelos dentro da família, né? E além disso, calcular o risco de recorrência dos filhos. Se eu conheço, por exemplo, o genótipo desses pais, eu consigo calcular o risco de recorrência deles terem um outro filho afetado por aquela doença, fazendo aquele quadrinho que vocês viram lá na última aula. E o heredograma ele vai facilitar muito da gente conhecer isso, conhecer o padrão de herança, conhecer os genótipos, né? É bem aquela frase, né? Não entendeu ou quer que eu desenhe? O heredograma é justamente o desenho do que a gente está estudando, para facilitar o nosso estudo. Então, geralmente, ele é usado em heranças monogênicas, porque as heranças complexas, elas levam fatores ambientais e elas levam diversos genes, então fica um pouco mais complicado da gente enxergar. Mas mesmo assim, qualquer tipo de herança genética, é importante a gente desenhar o heredograma, né? Dentro do ambulatório de genética, o heredograma é algo importantíssimo de ter no prontuário daquele indivíduo, porque a gente consegue entender melhor a história daquele fenótipo, né? A gente consegue entender melhor, conhecer a relação com outros fenótipos dentro da família, porque quando a gente desenha o heredograma, a gente não olha só para aquela doença. A gente também faz diversas anotações sobre outras coisas que estão aparecendo ali, que poderiam também ser importantes e informativos. Para desenhar o heredograma, a gente precisa conhecer os símbolos e desenhá-los corretamente, né? Representá-los corretamente. O homem e a mulher, os mais básicos, né? O quadrado e a bolinha. Sexo não identificado, a gente marca com losango. É importante também lembrar que os afetados, a gente marca, a gente pinta esses afetados pela doença. E o probando, a gente coloca uma setinha para marcar. Quem é o probando? O probando é aquele indivíduo de estudo, né? Eu estou estudando aquele indivíduo e a partir dele eu construí o heredograma. Então, o probando ele não precisa ser um indivíduo afetado. Ele é só o meu objeto de estudo, mas ele pode não ser afetado por aquela doença. Além disso, tem heredogramas que marcam também os portadores obrigatórios da doença. Por exemplo, lá se eu tenho um pai que é azão, azinho, e uma mãe que é azão, azinho, numa doença que é autossômica recessiva, lembra? Recessiva, eu preciso ter os dois alelos mutados para manifestar a doença. Então, o filho seria azinho, né? Para ele manifestar a doença. Então, se os pais, para o filho ser azinho, os pais precisam ter o alelo A, tanto no homem quanto na mulher, né? Precisa gerar esse gameta. Então, esses pais, eles são portadores obrigatórios. Geralmente, a gente marca também os portadores obrigatórios ou com uma bolinha no centro, ou a gente achura metade dele, né? E pinta a metadinha dele aqui. Além disso, é importante demarcar os natimortos, os gêmeos monozigóticos, que são demais informativos dentro dos estudos genéticos. Lembrando que o gêmeo monozigótico ele tem um triângulo completo, né? Os dizigóticos não. É importante também marcar quando há consanguinidade, porque a consanguinidade ela acaba aumentando, mudando a frequência dos alelos, né?
um alelo que seria mais raro numa população em geral, agora acaba sendo mais frequente. É importante também a gente marcar os abortos e dizer se esse aborto foi espontâneo ou não, porque os abortos espontâneos, eles são muito estudados dentro da genética médica, da genética clínica, porque sabe-se que grande parte, mais de 50% dos casos de aborto são causados por alterações cromossômicas, alterações que a gente vai ver aqui mais para frente, nessa aula ainda. Então, eles são responsáveis por 50% dos abortos. Então, se há alguma alteração genética ali, esses abortos eles vão ajudar a gente a descobrir, né? Além disso, no heredograma, é importante lembrar da gente colocar as numerações corretas para facilitar o nosso estudo, né? A gente colocar em números romanos para as gerações, em cada linha, então, é uma geração. Então, eu vou numerando. E cada indivíduo também deve estar numerado. Só que a cada geração, essa numeração ela zera. E aí volta para o início, sempre da esquerda para a direita. Então, para que o heredograma seja informativo, a gente precisa seguir algumas regrinhas. A primeira delas é que a gente precisa ter um heredograma com no mínimo 3 gerações, porque senão eu não tenho informação ali, eu não consigo identificar o que aquele heredograma está me falando, que tipo de herança é aquela, porque eu preciso olhar de forma geral para aquela família, né? Além disso, eu preciso inquirir sempre a história reprodutiva da mãe ou da mulher que eu estou estudando, né? Das avós, porque eu preciso saber quantas vezes ficou grávida e cada produto da gestação. Como eu disse para vocês, como o aborto é algo muito informativo, por exemplo, ele estaria entrando aqui, né? Nessa importância de colocar esse passo 2, né? De estudar a história reprodutiva, de indagar. Para você desenhar um heredograma, você tem que saber questionar a pessoa, saber conversar e tirar as informações corretas, né, para se fazer um heredograma informativo. Além disso, é importante identificar se há ocorrência de algum tipo de problema congênito ou genético. E aí eu não fico só na doença que eu estou estudando. Eu olho de um modo geral para a família se há alguma outra doença genética ou um problema congênito que esteja ali caminhando dentro daquela família. E aí eu vou colocar uma legenda para aquilo, né? Se eu identifiquei, por exemplo, como estava no anterior, com uma cor vermelha para uma determinada doença, eu vou para anemia falciforme, por exemplo, eu vou marcar uma outra doença com outra cor. E aí é importante anotar a idade, porque a idade diz muito sobre os indivíduos, né? Por exemplo, mulheres mais velhas, acima dos 35 anos, elas têm uma maior chance de gerar crianças com anomalias cromossômicas. Por exemplo, a síndrome de Down, ela ocorre com mais frequência em mulheres mais velhas, né, acima dos 35, acima dos 40 anos. Então, é muito importante a gente anotar a idade de diagnóstico também, se for um diagnóstico mais precoce, se for um diagnóstico tardio, e da eventual morte. Então, aqui a gente tem um heredograma, né? E a gente colocou a legenda corretamente, colocamos aqui quem é o indivíduo que está sendo estudado, que é o nosso probando. Temos aqui um caso de gêmeos dizigóticos. Se ele fossem monozigóticos, isso aqui estaria fechado, mas não está, né? Então, eles são dizigóticos. E aí, o que a gente precisa? O que está faltando nesse heredograma? A gente colocar as gerações, né? Temos 3 gerações, né? Então, esse heredograma já é informativo. E a gente também colocar a numeração de cada indivíduo, lembrando sempre zerando de cada geração. Eu sempre começo com 1, né? Lá na esquerda. Então, o que é importante quando a gente quer analisar? Quando eu olho para esse heredograma aqui, do slide anterior, eu olho para esse heredograma e o que eu faço com ele? Eu preciso interpretar ele, eu preciso analisar ele. Para a gente analisar um heredograma, a gente pensa em 2 coisas. A primeira delas é o local cromossômico. Ou seja, se essa mutação, esse erro está acontecendo num cromossomo autossômico ou num cromossomo sexual. Isso quando eu estou falando de padrão de herança monogênica, né? No cromossomo autossômico ou no cromossomo sexual. E a segunda coisa é olhar para o fenótipo. Se
essa característica vai se manifestar de forma dominante ou de forma recessiva. Lembrando que dominante, eu preciso ter um alelo só mutado para poder manifestar aquele fenótipo. E o recessivo, eu preciso dos dois. E aí a gente cai nesse quadro que vocês viram na última aula, a professora colocou para vocês esse quadro na última aula, com os 4 principais tipos de padrões de herança monogênico, né? E eu trouxe para vocês novamente esse quadro, porque agora a gente vai unir as informações que estão nesse quadro aos nossos heredogramas. A gente vai ver como a análise de heredogramas acaba facilitando a gente entender ou descobrir qual é o padrão de herança genético daquela família. Vamos começar então com a herança autossômica recessiva. Aí eu trouxe para vocês as informações que estavam no quadro da herança autossômica recessiva, né? Vamos lá, autossômico significa que ele está ocorrendo no cromossomo autossômico e não no sexual. Se ele está ocorrendo no cromossomo autossômico, ele vai se distribuir de forma igual entre homens e mulheres, né? E é isso que está falando aqui no primeiro. Ele vai se distribuir de forma aproximadamente igual entre homens, entre machos e fêmeas. Então, posso ter diferença de um, e aí tudo bem, eu tenho a mesma quantidade em homens e mulheres, né? Nesse heredograma aqui, a gente tem um heredograma muito pequeno, né? Apesar de ter 3 gerações, mas a gente tem uma mulher afetada e a gente não pode dizer que isso não está sendo igual, porque a gente só tem um afetado, mas provavelmente iria ser, do jeito que está aparecendo. Quase sempre o traço ele vai pular gerações. Por quê? Se eu estou tratando de uma herança recessiva, significa que essa herança precisa de 2 alelos mutados para que seja manifestado no fenótipo. Se eu preciso de 2 alelos mutados, isso acaba deixando tudo mais raro de acontecer, né? Mas se essa herança é recessiva, ela precisa dos 2 alelos para estar ocorrendo, certo? E aí, se eu preciso dos 2 alelos, essa herança acaba sendo mais rara de aparecer na família. É por isso que essa informação aqui, 2, ela se confirma quando a gente olha o heredograma. Esse heredograma mostra que essa doença, ela só se manifesta aqui, ó. Ela não está se manifestando em todas as gerações. Então, ela é uma doença mais rara, ela é uma doença recessiva, de herança recessiva, autossômico recessiva. E aí, geralmente, a gente vai observar esse traço aparecendo quando é entre irmãos aqui. Por quê? Porque a gente pode calcular aqui a chance de erros. Então, se a gente colocar aqui que esse carinha, que essa mulher, né? Porque é uma mulher, tá de bolinha. Então, ela é azinho, porque ela manifestou essa doença. Eu sei que os pais, eles precisam ter o alelo azinho. Só que eles não manifestam a doença. Então, eles precisam também ter o alelo azão aqui, né? Para equilibrar. O alelo azão vai impedir que esse fenótipo apareça, porque ele é o dominante. Então, agora eu já conheço o genótipo dos pais. Eu sei que os pais são heterozigotos. E eu consigo fazer aquele quadro de cruzamento, né? O quadro de Punnett, para poder observar a chance de ter um indivíduo azinho novamente aqui na família. E essa chance, como vocês já conhecem, é de 25%. É importante também a gente demarcar, a gente lembrar que aqui o casamento consanguíneo, ele acaba aumentando a chance de um alelo raro aparecer. Por exemplo, aqui não tinha aparecido, mas quando houve o casamento consanguíneo, eu tinha aqui um alelo azinho, e ele se encontrou com o alelozinho, porque esse alelo aqui, essa mulher aqui fazia parte da família de alguma forma, então era tinha mais chance dela carregar esse alelo. Então isso aparece com mais frequência dentro de casamentos consanguíneos. Eu trouxe aqui uma doença que tem esse padrão de herança autossômico recessivo. A anemia falciforme, ela tem uma alteração, ela causa uma alteração na hemácia, né? A hemácia normal, ela tem um formato assim, ovular, e a hemácia falciforme, ela tem um formato de foice, né? Costumam falar que ela tem um formato de foice. E ela é causada, por que essa hemácia fica desse jeito?
A anemia falciforme é causada por uma mutação que ocorre dentro da cadeia beta da globina e vai formar uma hemoglobina em formato de S. Lembramos que a hemoglobina, ela compõe a hemácia, né? Então, essa mutação, ela vai acabar levando a uma solubilidade dessa hemoglobina desoxigenada e uma formação de uma rede gelatinosa de polímeros fibrosos que vão distorcer a hemácia. E aí, essa hemácia vai ficar com um formato diferenciado. E o que ocorre quando essa hemácia fica assim? Essa hemácia, ela não consegue caminhar tranquilamente dentro dos vasos sanguíneos, né? Ela não passa facilmente, então ela acaba entupindo aqui os vasos, como a gente pode ver aqui, causando um bloqueio do fluxo de sangue. Além disso, elas não levam oxigênio, como uma hemácia normal leva, né? Então, isso também causa uma desoxigenação e pode causar também coágulos, né? E isso acaba sendo muito ruim para o indivíduo. Essa doença, ela é uma doença mais rara, porque ela tem caráter autossômico recessivo, né? E a gente pode ver aqui também outra doença, que é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria vocês conhecem um pouco mais, porque a fenilcetonúria, ela tá lá no teste do pezinho, né? O bebê faz esse teste, né? Os pais fazem esse teste dos seus filhos, justamente para identificar a ocorrência de fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? Uma pessoa normal, ela quando consome proteínas dos alimentos ou as proteínas do próprio músculo dela, elas precisam ser transformadas em aminoácidos para poder estar renovando essas células, né? E esses aminoácidos, eles precisam ser convertidos. Só que a pessoa que tem fenilcetonúria, né, ela tem uma deficiência nessa enzima que converte esse aminoácido de fenilalanina para tirosina. E aí causa um acúmulo de fenilalanina dentro do corpo desse indivíduo, né? E esse acúmulo, ele vai causar diversos problemas de saúde. E um deles é que ele pode levar ao atraso do desenvolvimento psicomotor. Por isso, é muito importante a gente identificar logo ao nascimento, porque a gente pode controlar a dieta desse indivíduo, evitando com que a manifestação dessa doença acabe piorando a sobrevida desse indivíduo, né? Então, a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa criança, porque a gente já conhece o problema que ela tem e a gente vai tratar. Lembrando que doença genética não tem cura. Doença genética não tem cura, mas tem tratamento. A gente pode melhorar os sintomas, a gente pode melhorar esses fenótipos, né? E auxiliar a sobrevida desse paciente. A fenilcetonúria, como eu disse para vocês, ela é uma herança recessiva, autossômica recessiva, então ela é rara na população. Ocorre de 1 a cada 10 mil nascimentos a 1 a cada 30 mil nascimentos. Um outro tipo de padrão de herança autossômico é a herança autossômica dominante. Lembrando, autossômico significa que ocorre em cromossomos autossômicos, ou seja, ela não vai apresentar a diferença entre os sexos. Então, machos e fêmeas vão apresentar frequências aproximadamente iguais, que é o que está falando aqui no 1, né? Então, se eu for olhar para esse heredograma, eu olho aqui quantos homens eu tenho afetado por essa determinada doença. 1, 2, 3, 4. 4 homens afetados por essa doença. E quantas mulheres tem? 1, 2, 3. A diferença de uma é praticamente não diferente, né? Então, não houve diferença na distribuição entre machos e fêmeas dentro desse heredograma. Então, trata-se de uma herança autossômica. E por que dominante? Se a gente for observar, uma herança dominante é aquela que só precisa de um alelo mutado para poder se manifestar no fenótipo. Então, ela é muito mais fácil de ocorrer, né? Só precisa ter um, então ela vai acabar aparecendo em todas as gerações, né? Então, geralmente, esse traço a gente consegue ver em todas as gerações. Mas por que eu coloco geralmente, não sempre? Porque, por exemplo, se esse indivíduo aqui não é afetado, se ele for normal, e a mãe também normal, e gerar um filho que tem essa doença, o que a gente vai pensar? Ah, é recessivo, né? Por quê?
porque estava aqui, estava escondidinho aqui dentro do genótipo e apareceu quando juntou os dois alelos mutados. Mas se eu for olhar para o resto da família, né, aí ela começa a aparecer com mais frequência. Não, essa herança não era recessiva. Na verdade, é porque aqui ocorreu uma mutação nova, né, que a gente vai chamar de mutação. É uma mutação que ocorre na linhagem germinativa. E aí essa mutação em um dos genitores vai ser passado para os filhos. Os pais não manifestam porque não está no cromossomo autossômico, não tá numa célula comum, perdão. Ela está numa célula sexual, né? Então é uma herança germinativa. E aí essa herança germinativa, ela vai ser passada para a prole. Então a gente chama de mutação nova. É importante também para a gente ver que... Deixa eu pegar a borrachinha e apagar aqui esse rabisco. É importante também a gente ver que dentro de uma herança autossômica dominante, pelo menos um dos pais de um indivíduo afetado é afetado. Então, essa é uma regrinha que a gente vai conseguir identificar muito bem dentro do ideograma. Se eu tenho aqui um indivíduo afetado, e a gente sabe que essa herança é uma herança dominante, então ele tem aqui o alelo azão, eu sei que o pai ou a mãe precisa ter o alelo azão. Então, um deles vai ser afetado, porque basta ter um alelo para ser afetado. Nesse caso aqui foi o pai, né, que teve o alelo azão. Então, aqui todo mundo que é afetado tem pelo menos um alelo azão. E os indivíduos normais, ditos normais, né, eles têm 2 alelos mutados. Então, todos eles vão ser azinho, azinho. A gente consegue descobrir aqui, ó, que todo mundo que está de branquinho é azinho, azinho. E todo mundo que está aqui marcado, pintadinho, tem um alelo azão. E aí, alguns indivíduos a gente consegue até deduzir qual é o genótipo. Por exemplo, esse cara aqui, como eu vou saber qual é o outro alelo dele? Eu olho aqui para os pais. Olha a mãe. A mãe, ele recebeu esse alelo do pai, porque é um alelo que manifesta a doença. O pai que está manifestando, a mãe não tem. A mãe, ela só tem o alelo azinho. Em qualquer um dos gametas, ela vai ter o alelo azinho. Então, ela só vai poder dar o alelo azinho. Então, esse cara vai ser heterozigoto. Esse aqui, mesma coisa, né? Esse aqui, mesma coisa, porque só se os dois pais fossem afetados que ele teria chance de ter o outro alelo. Então, quando eu tenho o outro genitor que é recessivo, azinho, azinho, ele só vai doar o azinho. Então, ele tem que receber esse azinho. A acondroplasia é um exemplo de uma doença de herança autossômica dominante. Se a gente for observar, essa herança, ela parece que é mais frequente quando a gente olha, né? Mas na verdade ela é mais frequente dentro de uma família, ainda mais se houver casamento consanguíneo. Mas dentro de uma população, a herança autossômica dominante ela é mais rara, né? E a acondroplasia ela tem uma frequência de 1 a cada 10 mil e 1 a cada 30 mil nascidos vivos. Ela precisa, como herança dominante, eu só preciso ter, perdão, um alelo mutado, aqui eu estou representando como meu azão, para poder manifestar aquela doença. Se eu tiver os 2 alelos mutados, a gente diz que essa doença ela é letal, né? Ela é letal para o indivíduo. O que causa a acondroplasia? Ela se dá por uma mutação que ocorre no gene do fator de crescimento do fibroblástico 3, né? O FGFR3. Então, se tem uma mutação ali, vai ocorrer uma alteração no crescimento do osso, né? E aí o indivíduo ele acaba tendo o tronco de tamanho normal, a cabeça grande, a testa proeminente e os braços e pernas, né, os troncos, os membros inferiores são curtos. O outro tipo de padrão de herança é a herança ligada ao cromossomo X, que ela pode ser recessiva ou pode ser dominante, né? A herança ligada ao X recessiva, ela vai trazer como traço mais comum afetando homens do que nas mulheres. Peraí,
Se a gente poderia dizer que ela é uma herança autossômica, o que diferencia ela? Lembra que na herança autossômica eu não tenho diferença de distribuição das frequências entre os sexos. Olha para esse heredograma aqui. Eu tenho 3 homens para uma mulher afetada, né? Então aqui eu tenho uma diferença grande de distribuição entre sexos. Então eu sei que essa herança ela é ligada ao X. Agora eu preciso saber se ela é uma herança recessiva ou se ela é uma herança dominante, né? A gente sempre analisa o heredograma por partes. Primeiro eu vejo se ela é ligada ao X ou é autossômico e agora eu vou ver se ela é recessiva ou se ela é dominante. E a gente não pode olhar como olha para uma característica autossômica, né? Que a gente olharia lá se pula gerações. Não, por quê? Porque aqui eu tenho uma diferença. Se ela é ligada ao X, eu sei que aqui o homem ele só vai ter um cromossomo X. Então, ele não precisa dos 2 alelos para manifestar a doença. Ele só precisa de um, né? Porque ele só tem um cromossomo. E aí, eu vou observar que quando ela é recessiva, o traço vai ser mais comum em homens do que nas mulheres. Por quê? Porque se eu tenho aqui um homem afetado, ele tem aqui um alelo mutado azinho lá no cromossomo X. Então, ele vai ser X azinho. Para essa mulher ser afetada, ela teria que ter os 2 cromossomos X. Então, isso é mais difícil acontecer, né? É mais raro. Então, ela não é afetada, ela tem um dominante e um recessivo. Ah, eu poderia dizer que ela tem 2 dominantes aqui? Poderia preencher assim? Não, por quê? Porque olha aqui para a filha. A filha é afetada. Então, se a filha é afetada, ela tem 2 cromossomos X. Os 2 cromossomos X são azinho. Os 2 cromossomos X são azinho. Então, ela recebeu um azinho do pai, e a gente concorda, né? Porque ele é afetado, ele tem um azinho. E ela recebeu o outro azinho da mãe. Então, essa mãe tem que ter o azinho, né? Então, assim, a gente consegue deduzir os genótipos de todos os indivíduos das 3 gerações, né? Geração 1, geração 2 e a geração 3. Por exemplo, vamos tentar olhar para os irmãos dessa mulher, né? Os irmãos dessa mulher, eles receberam, esse aqui recebeu um cromossomo Y do pai, né? E da mãe, ele pode receber ou o azão ou o X azinho. Só que ele não é afetado, então ele tem que ter recebido o X azão. Já essa mulher aqui, ela tem 2 cromossomos X. Ela recebeu do pai o cromossomo azinho, porque o pai só tem um azinho para passar. E ela não é afetada, então ela tem que receber esse cromossomo aqui da mãe. Ela tem que receber o X azão, o alelo azão da mãe, né? Eu tô falando cromossomo, mas na verdade é alelo. Ela tem que receber esse alelo azão da mãe. E assim a gente consegue deduzir também dos outros. Por exemplo, esse indivíduo aqui, ele é afetado, né? E ele é homem. Então ele tem aqui um azinho. Porque a herança é recessiva, só precisa ter um azinho. Só que para ele ter um azinho, ele tem que ter recebido de alguém. E olha aqui para os pais. A gente sabe que ele recebeu esse azinho foi da mãe, porque o que ele recebeu do pai foi o Y. Então, se ele recebeu da mãe, a mãe tem que ter um azinho, só que a mãe não é afetada, então a gente coloca azão para ela. A mesma coisa os filhos. Os filhos, eles... Ai, perdão, que isso daqui é mulher. Eles receberam sempre o azão, as meninas, sempre o azão dos pais, do pai, né? E da mãe, elas podem receber ou o azão ou o azinho, só que elas não são afetadas, então é lógico que elas receberam o azão. Então, assim, a gente consegue deduzir o genótipo de todos os indivíduos que estão aqui no heredograma, poder fazer os cálculos, as frequências, né? E as probabilidades desses casais estarem gerando filhos com a doença. A herança ligada ao X dominante, ela já vai aparecer o contrário. Nesse caso, a gente observa uma maior quantidade de mulheres do que de homens. Por quê? Todas as filhas de um homem afetado, elas vão ser afetadas. Por que elas vão ser afetadas? Se o homem, vamos olhar aqui para um homem, procurar aqui, esse homem aqui. Esse homem, ele é afetado. Ele tem X, Y. E essa herança é dominante. Significa o quê? Que ela só precisa de um alelo para manifestar o seu fenótipo.
todas as mulheres, elas vão receber esse alelo aqui, o X-azão. Todas as mulheres recebem o X-azão. Se ela é dominante e só precisa dele, todas as mulheres vão ser afetadas. Então, isso é muito característico de herança ligada ao X dominante. Quando a gente olha para esse heredograma, a gente consegue identificar logo de cara, né? E os homens, eles não recebem essa transmissão de pai para filho. Se o pai é afetado, o homem não vai receber do pai. Ele pode até receber um alelo da mãe, né? A mãe tem que ser afetada para ele ter. Sempre os homens, para manifestar a doença, eles precisam de uma mãe afetada, porque do pai eles recebem o quê? O cromossomo Y. Então acaba sendo mais fácil de a gente identificar, né? Se é uma herança dominante ou se é uma herança recessiva ligada ao X. E a gente tem que observar que tem diferença quando ela é autossômica. Na autossômica recessiva, a gente observa pulando gerações. Aqui a gente já não observa isso. A gente observa um padrão diferente de distribuição entre homens e mulheres. E aí é mais para mulher na dominante e é mais para homem na recessiva. Na dominante, a gente tem como exemplo raquitismo hipofosfatêmico, que a professora falou também na última aula, então não vou ficar repetindo isso aqui para a aula não ficar gigante. E na recessiva, a gente tem hemofilia e daltonismo, que também já foi falado para vocês já conhecem aí essas doenças e agora conhecem o heredograma que é característico dela. Então, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre as alterações cromossômicas. São as alterações que ocorrem, né, dentro dos nossos cromossomos. E elas são causadas por mutações. Elas que vão explicar lá os padrões de herança, né? As mutações, como eu falei para vocês, citei algumas doenças que ocorrem por mutações. Então, tem doenças que são causadas por alterações no cromossomo. E a gente vai ver que as mutações, elas são alterações que ocorrem em todo o genoma. Né? Em qualquer parte do genoma pode ter uma mutação. E elas podem ser causadas de forma espontânea, ou seja, mutações que ocorrem naturalmente no indivíduo, e também tem as mutações que são induzidas por produtos químicos, induzidas por agentes radiológicos, induzidas por agentes microbiológicos, agentes físicos, né? E é importante a gente lembrar que uma mutação, ela não tem consequência apenas negativa, porque geralmente, quando pensamos em mutação, a gente pensa num indivíduo que acarreta uma característica, que ele leva uma característica negativa no seu fenótipo. Se ele sofre mutação, isso traz uma coisa ruim, mas não, as mutações também podem ser positivas, né? As mutações, elas podem trazer consequências boas. Inclusive, foi graças às mutações positivas que a espécie humana pode evoluir, né? Pode evoluir ao longo do tempo e ainda evolui ao longo do tempo. E, além disso, existem mutações que não são positivas e nem negativas. Elas não têm consequência. Elas não aparecem no fenótipo. E elas são consideradas mutações neutras. E as mutações, elas vão ser divididas em dois grupos. Temos as mutações gênicas, que vão ocorrer dentro de um único gene, né? Dentro de um gene tem lá a alteração de um pedaço do DNA e aí vai modificar aquele gene. E tem vários tipos de alterações que podem ocorrer ali nesse gene. Além disso, temos as mutações cromossômicas, que hoje é nosso objeto de estudo, são as mutações cromossômicas, que elas são de nível bem maior, porque elas não vão abranger um gene só. Como elas ocorrem no cromossomo, que podem ser uma parte grande do cromossomo, ou no cromossomo inteiro, elas vão abranger múltiplos genes. E aí as consequências vão ser piores, porque elas acabam modificando ali o DNA de uma forma mais brusca, né? E por isso elas são responsáveis por quase, 50% dos abortos espontâneos. Como eu falei no início da aula, né, quando eu falei lá dos heredogramas, que é importante a gente destacar quando a mulher teve ou não aborto espontâneo, esses abortos eles podem estar ligados, muito frequentemente estão ligados, a alterações cromossômicas, a mutações que ocorrem lá nos nossos cromossomos. E isso também poderia estar ajudando a entender uma herança genética dentro de uma família. E como a gente detecta essa mutação cromossômica? Como a gente
consegue observar isso através de análise de microscopia, análise genética, análise molecular, né? Aqui a gente consegue observar dois cariótipos. Cariótipo é uma foto, é como se fosse uma foto, né? Não é uma foto, é como se fosse uma foto que a gente tira do nosso DNA. Porque aqui a gente observa as moléculas de DNA condensado. E tá todas as moléculas que estão presentes no núcleo de uma célula, que são 23 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos sexuais e um par de cromossomos autossômicos. Então, nós temos 23 tipos diferentes de cromossomos, mas nós temos 46 cromossomos, né? Porque se eles estão duplicados, nós temos 46 cromossomos. Então, esse é o nosso número. Esse é o nosso número diploide, porque nós somos 2N. Nós temos uma cópia de cada tipo de cromossomo. Então, o nosso número haploide é 23, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, 23 tipos diferentes de cromossomos. E essas alterações cromossômicas, elas podem ser do tipo numéricas ou estruturais. Numéricas, o nome já diz, né? Alterações do tipo numéricas são aquelas que estão mudando no número de cromossomos. Então, ao invés de ter aqui, como eu disse, 46 cromossomos no total, eu vou ter um número a mais ou um número a menos de cromossomos no total. Já as alterações estruturais, elas não mudam esse número de cromossomos. Eu continuo com o mesmo número de cromossomos, mas o que eu vou mudar vai ser a estrutura deles. E isso também pode trazer consequência, né? As alterações numéricas, a gente vai dividir ela em dois grupos, que eu vou mostrar aqui para vocês. São as euploidia aberrantes, quando a gente altera o conjunto completo de cromossomo. Então, eu não altero só lá no par 21, por exemplo, como a gente fala da síndrome de Down. Ou eu não altero só lá no par 14, no par 13, no par 12. Eu estou alterando o conjunto completo. Eu altero no cromossomo 1 ao 23, né? E as aneuploidias são alterações em parte de um conjunto de cromossomos. E aqui eu estou mexendo apenas num par, por exemplo, né? Ou em dois pares, e aí eu estou alterando parte desse conjunto de cromossomos. Falando das alterações no conjunto completo, né? A gente está falando das euploidias aberrantes. O que é uma euploidia normal? Euploidia normal é o número haploide ou diploide daquele cromossomo. Daquele cromossomo não, daquele indivíduo. Por exemplo, nós somos 2N. Como a gente já viu, e vocês também já têm esse conhecimento de outras aulas, nós somos 2N. A nossa ploidia normal é 2N, porque nós temos duas cópias de cada tipo de cromossomo. Tem indivíduos que o conjunto normal deles só tem N, né? Geralmente insetos, eles se apresentam nesse grupo. A euploidia aberrante é quando essa ploidia ela não está normal. Essa ploidia ela está diferenciada. Ao invés de ser 2N, por exemplo, eu teria, por exemplo, um indivíduo 3N ou um indivíduo N, enquanto que o normal seria 2N. Então, tanto para menos quanto para mais, eu estou alterando a ploidia desse indivíduo. E aí eu vou chamar de euploidia aberrante. E a euploidia aberrante, ela vai ser sempre um múltiplo exato do número haploide, né? Eu sempre vou estar aqui multiplicando exatamente o meu número haploide de cromossomos. Ou aqui como era 2N, ou vai ser 1N, ou vai ser 3N, 4N, 5N, né? E na espécie humana, a sobrevivência de indivíduos desse tipo é quase impossível. E a maior parte das gestações que tem euploidias aberrantes, essas alterações no conjunto completo de cromossomos, elas vão gerar abortos espontâneos, elas vão terminar em abortos espontâneos. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso de um indivíduo que tem alteração no conjunto completo de cromossomos, no caso é uma menina, se a gente for observar, não temos cromossomo Y, é uma menina, e ela, ao invés de ter 2 pares em cada cromossomo, ela teve 3 pares, né? Ela é triploide, e a gente vai ver aqui
que a triploidia ela é a única que aparece na espécie humana. Mas mesmo assim, ela tem uma letalidade muito precoce, é no máximo de 5 meses, né? Então, esses indivíduos eles não conseguem sobreviver à fase adulta, não conseguem nem se reproduzir. E geralmente é terminado mesmo na triploidia, é terminado em aborto espontâneo. Os indivíduos que nascem, eles possuem uma deficiência intelectual muito grave. E é muito raro que isso aconteça. É muito raro que nasçam indivíduos triploides. Geralmente, essa triploidia é causada pela dispermia. E o que é a dispermia? A dispermia é quando dois espermatozoides eles fecundam um único óvulo. E aí, cada espermatozoide não leva uma quantidade N de DNA, né? Uma quantidade haploide, porque lembra que na meiose a gente tem duas divisões, então a gente vai dividir o número de cromossomos que a gente tem pela metade, a gente forma gametas N, e o óvulo também é gameta N, né? E aí eu vou juntar esses 3N e vou formar um indivíduo haploide. Haploide não, vou formar um indivíduo triploide. E esses indivíduos geralmente são causados por essa dispermia. É claro que isso é raro, porque o comum é que o óvulo, assim que o espermatozoide penetre no óvulo, o óvulo ele produza uma camada que impeça que outro espermatozoide possa estar fecundando esse óvulo. Mas quando isso ocorre ao mesmo tempo, né, acaba se formando um feto triploide. Mas também pode ser causadas por erros na divisão celular, né? Erros que ocorrem ali durante a meiose e poderiam estar levando, por exemplo, à formação de um indivíduo 3N. As poliploidias, ou seja, mais de 4 ou mais, poli, vem de muitos, então 4N, 5N, 6N, isso já não aparece mais na espécie humana. Mas na espécie vegetal, a gente tem espécies vegetais, espécies de plantas, que elas são hexaploides, por exemplo, como a gente pode observar nessa imagem, ou tetraploides, e elas sobrevivem muito bem. Na verdade, plantas assim, às vezes são feitas até seleções sexuais para que elas se tornem com um número maior de cromossomos, porque quanto maior o nível de ploidia, maior é o tamanho desse indivíduo, né? Então, por vezes, isso é beneficente para a indústria, para a agricultura, que esses indivíduos sejam modificados para ser, por exemplo, aqui, hexaploide ou tetraploide, né? Já os monoploides vêm de 1, então eu perdi aquela ploidia, se eu era 2N, eu fiquei N agora, né? Então, eu modifiquei, ao invés de aumentar, eu diminuí o conjunto lá de cromossomos. Eles acontecem também e nos machos de abelha, nas vespas, nas formigas, geralmente para formar aquelas colônias de operárias, né, nas formigas, elas são N. Uma coisa que eu esqueci de lembrar para vocês, e eu vou lembrar agora, é da gente sempre saber diferenciar uma triploidia de uma trissomia, né? A trissomia, a gente conhece lá a síndrome de Down, por exemplo. A trissomia, a gente conhece a síndrome de Down. Ela é causada por uma cópia extra de um cromossomo. Então, eu estou mudando um pedaço do conjunto de cromossomos. Eu não estou mudando o conjunto completo. Quando eu falo em ploidia, eu estou sempre falando do conjunto completo. Então, triploide, 3 vezes o conjunto completo. Quando eu altero parte de um conjunto de cromossomos, eu estou falando de aneuploidias, se causa aneuploidias, que é a segunda maior categoria de aberrações cromossômicas. Em geral, a diferença de um pequeno número de cromossomos que ocorre ali, como, por exemplo, a trissomia, a monossomia,
anulissomia, que você perde os dois daquele par, aqui você perde um daquele par e aqui você ganha mais um daquele par. Geralmente, as aneuploidias, elas são causadas pela não disjunção que ocorre durante a meiose, na formação dos gametas, né? E essa não disjunção, ela pode ocorrer de dois modos lá na meiose. Vocês lembram lá na aula de meiose que depois da metáfase, onde os cromossomos ficam alinhados lá no centro da célula, esses cromossomos eles precisam se separar, eles precisam ir para a anáfase e cada um ir para um polo. Na meiose, quem se separa primeiro são os cromossomos homólogos, né? Aqueles que foram duplicados para poder ocorrer a produção de uma nova célula. Então, quando os cromossomos homólogos não conseguem se separar, eles vão para o mesmo polo da célula. E eles acabam causando um erro, né? E esse erro vai sendo levado, porque vai chegar na meiose 2. Novamente, eles vão ter que se colocar na placa equatorial, no meio da célula, e vão ter que se separar novamente. Mas se a gente vê, aqui era para ter 2 e aqui era para ter 2, né? E aqui não tem. E o que vai acontecer? Esse erro vai acarretar na formação de gametas anormais. Todos os gametas provenientes dessa célula que teve um erro na meiose 1, né, na não separação dos cromossomos homólogos, todos os gametas vão ser anormais. Esse, por exemplo, vai ter um cromossomo a mais. Então, ele vai gerar uma triploidia quando se unir, por exemplo, com um gameta que seja N, que seja um gameta normal. Esse aqui também, e esses dois vão ter cromossomos a menos, né? Então, eles vão causar umas monossomias. Já quando esse erro ocorre na meiose 2, ao invés dos cromossomos homólogos que não se separam, porque dessa vez agora eles estão indo para polos opostos, quem não vai se separar vão ser as cromátides irmãs. E quando essas cromátides não se separam, eu também vou gerar gametas que são anormais e podem causar trissomias ou monossomias. Mas eu tenho o lado aqui, ó, que não teve o erro, porque nesse lado da célula, onde os cromossomos homólogos se separaram corretamente, as cromátides irmãs também estão se separando corretamente, e eu vou gerar gametas normais. Então, quando o erro ocorre na meiose 2, ele é menos pior, né? Menos pior do que quando ocorre na meiose 1, porque na meiose 1 todos os gametas são anormais. E geralmente, eu até voltei aqui para poder falar para vocês que geralmente a maior parte dos erros de aneuploidias são os erros que ocorrem na meiose 1. E agora a gente entende por que isso acontece. As monossomias, elas são a perda de uma cópia do cromossomo. E a gente, na espécie humana, é quase impossível. Eles não chegam a nascer os cromossomos, quando existe monossomia em cromossomos autossômicos, né? É quase impossível, porque temos genes ali que vão fazer falta. Então, não existe na espécie humana monossômicos que são de cromossomos autossômicos. Geralmente, eles acabam em aborto ou em natimortos. Mas se eu estiver falando de cromossomo sexual, é possível que o indivíduo possa nascer e sobreviver, né, se ele for monossômico do cromossomo sexual, como, por exemplo, na síndrome de Turner, onde temos um genótipo de 45x0, né? Ou seja, essa menina, perdeu aqui um cromossomo X, e aí ela consegue sobreviver com outro X dela. Até porque sabemos que o cromossomo X das mulheres, um deles ele vai ser inativado, né? Vai formar o corpúsculo de Barr. Então, na verdade, temos genes compensatórios no outro. Mas é claro que isso não vai ser 100%. As meninas vão ter um fenótipo diferenciado. E isso ocorre em 1 a cada 5.000 meninas. E essa é a única monossomia cromossômica que é compatível com a vida. Em homens, isso não é possível ocorrer, né?
E a identificação clínica geralmente ocorre na adolescência, porque essa menina ela não vai levar características tão proeminentes. Somente no desenvolvimento, né, das características sexuais femininas que estão lá descritas no cromossomo X, que vai se perceber que tem ali alguma alteração. E quase sempre essa alteração, né, essa falta desse cromossomo X ali vai causar esterilidade. Por quê? Porque para a formação de gametas, precisamos que todos os cromossomos se alinhem lá no plano equatorial da célula e se dividam corretamente, formando gametas viáveis. Se ocorrer um erro de alinhamento, provavelmente vai ter esse erro porque o cromossomo X não vai ter o outro cromossomo para se parear. Isso vai causar problemas lá na formação de gametas e vai deixar essa menina estéril, né? Aqui nós temos as principais características de uma mulher que tem síndrome de Turner, né? Como, por exemplo, a baixa estatura, ela tem unhas pequenas, ela tem essa característica aqui no pescoço mais ao lado, pouco desenvolvimento de seios, a barriga, que o tórax, a barriga em formato de barril, né? Tem algumas deformidades que eu coloquei aqui para vocês, principalmente deformidades levadas às características sexuais femininas, não tem menstruação. Por isso, ela vai ter também problemas com esterilidade. Já as trissomias é quando se tem uma cópia extra de um cromossomo. Então, em algum par, eu vou ter um cromossomo a mais. E isso pode ocorrer com todos os cromossomos. Só que as únicas que são viáveis, né, que conseguem terminar uma gestação, são de 3 tipos. A trissomia do 13, né, ou a síndrome de Patau, a trissomia do 18, ou a síndrome de Edwards, ou a trissomia do 21, que a gente conhece bem, a síndrome de Down, né? Esses indivíduos eles vão acarretar, vão levar um fenótipo bem característico, deficiência intelectual, vão precisar de cuidados para se manter ao longo da vida. A trissomia do 21, a síndrome de Down, é a que mais vai levar uma melhor sobrevida desse indivíduo. E tudo isso porque eles tiveram um cromossomo a mais nesses pares. Falando um pouco mais da síndrome de Down, que é a mais frequente, ela ocorre em 1 a cada 700 nascidos vivos. E se essa mulher, essa mãe, ela gerar o filho depois dos 35, e quanto mais tarde ela gerar, essa incidência da síndrome, ela é cada vez maior, né? Em mães com 45 anos, ela ocorre numa frequência de 1 a cada 25 nascidos vivos. Então, é uma frequência muito alta, né? Esses indivíduos, hoje, eles recebem uma atenção melhor no sistema de saúde, então eles têm uma sobrevida melhor. Por que é importante a gente cuidar de um indivíduo que tem uma doença genética, uma síndrome genética, que nesse caso não é uma doença, é uma síndrome, né? Por que é importante? Para aumentar a sobrevida dele, né? Não tem cura? Não tem, mas a gente pode melhorar a vida desse indivíduo. O indivíduo com síndrome de Down, ele tem, por exemplo, uma face bem característica, com olhos amendoados, a orelha tem baixa implantação, né? Ele tem uma fenda palpebral oblíqua, né? Que deixa os olhos puxados. O diagnóstico ele é mais clínico. Ele depois que se confirma por diagnóstico de laboratório. Mas o início é um diagnóstico clínico, porque a face é bem característica. A boca é pequena, a língua é grande, geralmente ela fica para fora da boca, né? Eles têm uma fenda, eles têm uma prega palmar única, um espaçamento aqui entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Nesses indivíduos também há uma maior ocorrência de infecções respiratórias. Eles têm aproximadamente 30% de defeitos cardíacos, né? A chance de ocorrência de defeitos cardíacos é de 30%, é uma chance grande. Eles também têm outros problemas hormonais, problemas oculares, né?
diversos problemas. E por isso é importante a gente conhecer, a gente fazer um diagnóstico cada vez mais precoce para poder receber esse indivíduo e prepará-lo, né, cuidar de suas comorbidades para que ele consiga sobreviver até a fase adulta. A síndrome de Klinefelter, ela também pode ser causada por uma trissomia, onde o cariótipo mais comum é você ter um cromossomo X a mais no indivíduo, então ao invés de 46 ele vai ter 47, porque no par sexual ele vai ter 3 cromossomos ao invés de 2, né? Mas também pode ocorrer essa síndrome de forma de um mosaico. Como assim um mosaico? O que é um mosaico? Quando a gente pensa em mosaico, a gente pensa em mistura de coisas, né? E aqui é justamente isso. É uma mutação que ocorreu posteriormente. Então, já na formação do zigoto. Então, se eu tenho lá na formação do zigoto uma célula que sofreu essa mutação, todas as células derivadas dela vão ter essa mutação. E as células que são derivadas da célula normal não vão ter a mutação. Então, o indivíduo acaba tendo um mosaico dentro do corpo dele. Células que têm a trissomia e células que não têm a trissomia. Isso também pode ocorrer lá na síndrome de Down, mas é mais raro, né? Ocorre em 2% só. A maior parte das vezes é mesmo pela não disjunção, pelo erro lá que ocorre durante a meiose. Então, esse erro já é colocado no gameta. E a síndrome de Klinefelter também tem outros fenótipos, que ao invés de 3, olha, a gente vai ter 4 cromossomos no par sexual, né? Ao invés de 3 aqui, que seria o erro mais comum, que na verdade o certo é 2, a gente vai ter 4. Então, a gente não, esses indivíduos vai ter 4. Esses indivíduos geralmente possuem uma estatura mais elevada, testículos pequenos, azoospermia, hipogonadismo e infertilidade. É importante ressaltar que a maioria das alterações cromossômicas que ocorrem em cromossomos sexuais, eles vão acarretar nessa infertilidade. Tem uma frequência em 1 a cada 1000 recém-nascidos do sexo masculino. E aqui nós temos um cariótipo, né, de um indivíduo, e a gente pode ver aqui a presença de 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Então, ele vai ter características físicas ligadas ao sexo feminino, né? Ausência de pelos, por exemplo, em algumas partes, né? Aqui a gente pode observar o formato da cintura, dos quadris, né? Dos seios. Então, ele acaba desenvolvendo um pouco mais das características femininas. Além das alterações que ocorrem no número de cromossomos, essas mudanças que vão ocorrer no número, nós temos alterações na estrutura do cromossomo, que são causadas principalmente por quebras que ocorrem no DNA. E aí, dentro dessas alterações na estrutura, nós temos 2 tipos. As que vão causar um rearranjo balanceado e as que vão causar um rearranjo desbalanceado. Como assim? Um rearranjo balanceado significa que eu acabo compensando ali a minha quantidade de genes, né? Porque se eu vou alterar o meu cromossomo, o meu DNA, eu estou mudando ali genes, a quantidade de genes acaba sendo a mesma. Eu rearranjei de alguma forma esses cromossomos, mas a quantidade de genes acaba sendo a mesma. Já os desbalanceados, não. Eu vou ter uma quantidade de genes alteradas, né? E os desbalanceados geralmente é causado pela falta, né, deleção ou duplicação de um gene, e os balanceados por uma inversão, uma translocação. Vamos ver mais devagar quem são eles para a gente entender melhor. A deleção, ela se dá por perdas de segmento cromossômico que ocorre dentro ou fora de um gene. Então, na verdade, são perdas que ocorrem no cromossomo, né? Ela pode estar alterando numa região gênica ou não. Aqui pode, por exemplo, não ter gene ou ter. E aí a gente classifica elas como deleção terminal ou deleção intersticial. Como assim? A deleção terminal é uma quebra simples que ocorre, uma quebra só, e aí você tira a ponta daquele cromossomo, ou aqui, né? No braço curto ou no braço longo. Já a deleção intersticial
é uma deleção numa região mais interna do cromossomo. Então, você precisa quebrar 2 vezes. Precisa ter 2 quebras. E aí, essa região vai sair, né? E essa região que foi separada vai sofrer uma soldadura. Ela vai se ligar novamente. O cromossomo aqui, ó, ficou menor, porque ele perdeu uma região, que pode estar abrangendo o gene ou não. Aqui a gente pode observar, né, como é caracterizado uma deleção. Um exemplo de uma síndrome causada por uma deleção é a síndrome de Cri-du-Chat, que é mais conhecida como a síndrome do miado do gato, porque as crianças que possuem essa síndrome, elas têm um choro característico que parece, bem semelhante ao miado do gato. E aí, esses indivíduos, eles possuem, né, 46XX ou XY, tanto faz para homens ou para mulheres, o número normal de cromossomos, mais uma deleção aqui, ó, no cromossomo 5, no braço curto, porque P significa que é braço curto. Então, eles vão acarretar, aqui está mostrando também, né, o cromossomo que foi perdido, e a gente pode ver que ele ficou de tamanho diferente, porque ele perdeu aqui uma deleção terminal nesse cromossomo 5. Essa síndrome, ela tem uma incidência de 1 a cada 50 mil recém-nascidos. Ela causa uma hipotonia, microcefalia, né? O estrabismo, orelhas displásicas, e também, como a gente pode observar em todos esses indivíduos, e também eles acarretam uma maior incidência de cardiopatias congênitas. E isso é muito importante da gente já diagnosticar esses indivíduos e poder tratar dessas comorbidades que poderiam estar causando uma piora na sobrevida desses pacientes. Nesse slide eu coloquei para vocês diferentes tipos de síndromes e de doenças causadas por deleções em diferentes cromossomos, né? Existem diversas, eu trouxe para vocês um exemplo, mas existem diversas síndromes causadas por deleções. Já as duplicações, né? Eu vou estar repetindo um segmento cromossômico que eu vou causar um aumento daquele gene, como a gente pode ver. Aqui, esse cromossomo aqui, ele vai ter um aumento, ele vai ter 2 vezes esse pedaço aqui verde, né? E isso também é ruim, porque isso pode causar um desbalanço, uma falta de alinhamento nesses cromossomos. Geralmente, todos os problemas que ocorrem de estrutura de cromossomos vão ser ruins também na fertilidade, na formação de gametas, justamente por não poderem se parear corretamente. E essas duplicações, elas podem ser duplicações em tandem, que são partes repetidas, sequências repetidas, né? Por exemplo, AG, 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 AG. Duplicações insercionais ou duplicações de segmentos, né? E aí um exemplo de uma duplicação, de uma síndrome causada por uma duplicação cromossômica, é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil, ela é de herança dominante, né? Ela é de herança dominante. E ela se dá por expansões na sequência repetida de CGG. É uma sequência em tandem. São 3 bases que se repetem, né? Na região 5' não traduzida do gene. Então, eu tenho lá, no final do cromossomo X, que a gente chama de local frágil, eu tenho uma repetição de CGG. Isso é normal, né? De 6 a 50 repetições dessa trinca, eu tenho um indivíduo normal. Quando eu tenho 50 a 230 repetições dessa trinca, eu já começo a acarretar numa pré-mutação. E quando eu tenho mais 230 repetições dessa trinca nesse local, eu vou ter uma mutação completa. Então, eu vou gerar um indivíduo que tem a síndrome do X frágil. E aí, os indivíduos, eles têm também características bem demarcadas, como a orelha e testes grandes, e é muito importante, eles têm uma deficiência intelectual.
E aí, em homens, ela ocorre numa frequência de 1 a cada 1.000 nascidos, e em mulheres, de 1 a cada 2.000 nascidos. Já as inversões, elas causam geralmente indivíduos normais, né? Não vão trazer alterações, porque as inversões a gente já começa a falar de rearranjos que são balanceados. A quantidade de genes ali vai ser a mesma. Então, os indivíduos são normais. O que vai trazer as inversões? Na verdade, elas vão trazer consequências quando esse indivíduo for se reproduzir, for gerar uma prole. Então, como não vai parear corretamente, porque esse cromossomo ele vai estar invertido, como a gente pode observar aqui, ó, é a inversão de um pedaço desse cromossomo. Então, esse cromossomo não vai parear na meiose, não vai formar gametas que sejam normais, que sejam viáveis para se reproduzir. E aí nós temos dois tipos. Nós temos a paracêntrica. A paracêntrica é uma inversão que ocorre dentro de uma região que não abrange o centrômero. Lembra que o centrômero aqui é a primeira constituição que o cromossomo tem, né? Então, se eu não abranger o centrômero, se eu pegar só no braço curto ou no braço longo, eu vou ter uma inversão paracêntrica. Pericêntrica é quando essa região de inversão ela abrange o centrômero. Já as translocações, elas podem ser do tipo recíprocas. A translocação, eu estou trocando de lugar um pedaço do cromossomo com outro cromossomo não homólogo, né? Porque se eu trocar com um homólogo, está dando a mesma coisa. Se eu trocar com um cromossomo que não seja homólogo, eu estou tratando de uma translocação recíproca, né? Um trocou com o outro. Nenhum pedaço se perdeu. Então, ali eu vou ter uma quantidade de genes que é a mesma para esse indivíduo, mas eu vou ter problemas também no pareamento meiótico. Já as translocações robertsonianas, elas são feitas entre cromossomos acrocêntricos. Lembra, os cromossomos acrocêntricos são aqueles que têm um braço longo e o braço curto, ele é tão pequeno, né? Esse centrômero fica mais para a ponta. O braço curto é tão pequeno que ele é formado nem de genes. Ele tem, na verdade, múltiplas cópias de RNA ribossomal. Então, quando dois cromossomos acrocêntricos se unem, por exemplo, esses dois cromossomos acrocêntricos, eles unem seus braços longos e os braços curtos, eles são perdidos. E isso não vai trazer uma consequência para o indivíduo, mas sim para o gameta que esse indivíduo formar. Por exemplo, a síndrome de Down, que eu falei para vocês, que é uma trissomia, ela também pode ser causada, é claro que não é a causa mais comum a gente já viu, mas 4% dos casos pode ser causada por uma translocação do tipo robertsoniana. Porque eu tenho aqui dois cromossomos acrocêntricos, que é o 14 e o 21, que é geralmente o que ocorre na síndrome de Down causada por translocação. E lá em um dos genitores, ou no pai ou na mãe, esses cromossomos, eles têm um par que, na verdade, é formado por uma translocação, né? Ele recebeu uma translocação e ele tem essa translocação aqui do braço longo do 14 e do braço longo do 21. Os braços curtos que estavam aqui, que deveriam estar aqui também, eles se perdem, né? E isso não acarreta num fenótipo do indivíduo. O indivíduo é normal, porque ele tem uma cópia dupla dos genes que estão no cromossomo 14, como todo mundo, e ele tem uma cópia dupla dos genes que estão no cromossomo 21, como todo mundo. O problema aqui é quando esse indivíduo ele vai gerar os seus gametas para a reprodução. O que acontece? Quando ele gera gametas, ele pode gerar gametas normais, quando ele vai pegar lá um par do 14 e um par do 21. Ele vai gerar gametas que são balanceados, porque a gente não pode dizer que ele é normal, porque na verdade ele não recebeu um par do 14 e um par do 21. Ele recebeu um cromossomo só, mas esse cromossomo só é o cromossomo translocado, então ele tem as cópias do 21 e ele tem a cópia do 14, né? E ele vai gerar 4 gametas que não vão ser balanceados em sua quantidade de genes. Aqui, por exemplo, eu tenho
2 cópias do 21, porque ele recebeu o 21, mas ele recebeu o translocado. Então, eu vou gerar aqui a trissomia do 21. Aqui eu vou ter apenas o cromossomo 14, vai gerar uma monossomia, porque vai faltar o 21. Ele vai ter 2 regiões do cromossomo 14, então vai ter uma trissomia aqui do 14. E aqui ele vai ter uma monossomia do 14, porque vai faltar aqui um cromossomo. E então, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas a gente vai tirar na aula ao vivo, né? Anotem aí todas as dúvidas para a gente tentar sanar com todas elas. Tchau!